Essências. A nossa reflexão para o dia de hoje é a dicotomia que existe entre culpa e responsabilidade. É um abismo que existe entre essas duas atitudes, digamos assim. Porque responsabilidade é atitude, culpa também é. Porque é uma atitude que eu assumo diante de mim mesma, diante da vida, diante das minhas construções ou diante do meu bloqueio para a vida. Porque a culpa trabalha com vergonha, trabalha com dor, com sofrimento, trabalha com a parte mais escura que a gente possa ter dentro de nós, porque eu preciso me esconder até de mim mesmo, porque eu não vou aceitar que eu tenha tido uma atitude tão repreensível diante de alguém ou diante de alguma coisa. Esse peso que é gerado por essa atitude, por essa diante de pessoas ou de coisas, esse peso que gerou em mim, nem eu quero encarar. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de poder olhar para isso, de ter que olhar para isso e lá no fundo descobrir que eu sou um ser que tem defeitos. Agora, e essa é uma balança, é o prato da balança que pesa. E na responsabilidade? Se eu olho para a responsabilidade, eu vejo uma leveza. Porque eu vejo ali criatividade para reformar o que tá, o que eu fiz e o que eu vou fazer, o que eu penso e o que eu sinto, certo? Criatividade, vontade, enfim. Existe uma diferença brutal entre um e outro, porque responsabilidade, como exige atitudes proativas, responsabilidade é algo leve, muito mais leve, porque me traz luz. E o que é luz? Consciência. Consciência, entendimento, compreensão. O porquê eu tive tal atitude e compreendendo o porquê de tal atitude, eu posso escolher pesar e ter que me esconder e viver com dor e sofrimento por aquilo, tendo que mentir muito para poder esconder aquilo? Ou eu posso assumir a responsabilidade porque é diante de mim, não é diante dos outros, é sempre diante de mim. É a mim que traz a dor e o sofrimento, é em mim que marcou de forma negativa aquela atitude, ou aquele sentimento, ou pensamento, enfim. É em mim que aquilo marcou. Lembram que a gente já comentou, né? Que a matriz do erro ou a matriz do acerto fica com quem cometeu. Ah, não, mas eu machuquei o fulano. O fulano pode te esquecer, pode te perdoar, passar, se trabalhar e deu. E tu continuar com a culpa daquilo. Agora, se tu trabalhar aquela atitude como responsabilidade, isso citando algumas coisas, atitudes ou pensamentos ou sentimentos, para fim do estudo em si. Agora, se tu pegares a tua atitude que tu teve com A, com B, com C, ou com a vida, ou contigo mesma, com responsabilidade, tu faz a compreensão, lança a luz sobre as tua ideia, o teu pensamento, tem consciência do que é, certo? E aí modifica. Tem atitudes proativas, atitudes que vão fazer com que tu passe a agir de forma melhor, mais consciente, não de pronto, não de impulso, enfim, criatividade, como nós somos seres humanos e criatividade é algo que faz parte de nós todos. Só basta ser estimulada, ter vontade e aplicar
esses conceitos, essa compreensão na nossa vida, e a gente consegue modificar o padrão que a gente mesmo estabeleceu, sei lá, por injunções infinitas na nossa vida. Padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão de sentimento. Claro que o sistema todo trabalha sempre para infundir a culpa, certo? Tem que inocular a culpa em ti, precisa trabalhar essa emoção dentro de ti, porque isso move muita coisa dentro de ti. E vai fazer com que tu te isole, com que tu te esconda, com que tu minta para os outros, minta para ti mesmo, com que tenha que fazer toda uma rede de mentiras para poder esconder uma atitude que tu tá com vergonha. Ah, mas fulano cometeu atos horríveis e não teve vergonha. Mas vai ter? Por que que vai ter? Porque fulano é feito das mesmas fibras, digamos assim, que todo mundo. Não vai ter vergonha agora, não vai ter peso agora, não vai ter responsabilidade agora, mas vai ter depois. Vai acabar tendo. Porque todos nós somos feitos das mesmas fibras, digamos assim. Então, o que é mais fácil? O que é mais produtivo? Encarar as minhas atitudes com culpa ou encarar as minhas atitudes com responsabilidade? Para onde a gente vira? Para uma propaganda, para qualquer coisa, para todos os meios de comunicação, para os discursos que a gente ouve por aí, é sempre para infundir a culpa. Fica sempre subentendido aquilo. As pessoas chegam a se culpar por ter comida no prato e o outro não ter. Poxa, eu me sinto culpada porque eu todos os dias faço as minhas refeições, tenho dinheiro no bolso, consigo pagar meus estudos, minha casa, vou levando a minha vida. E tem gente lá na África, ou tem gente aqui mesmo no nosso país que não tem nada disso. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa insana. Por que culpa por isso? Se tu trabalhou, tu estudou, tu ralou para fazer isso. Ah, mas eles também. Bom, mas cada um tem o seu caminho. Agora, se eu ficar me culpando, a pessoa é infeliz, eu também. Aí começa a surgir leis daqui, leis dali. Vamos proteger isso, vamos proteger aquilo outro. A melhor maneira de proteger um ser é desenvolver nele a dignidade. Ponto. E como é que eu desenvolvo a dignidade? Quando eu instruo esse ser, quando eu instrumento este ser para que ele enfrente as dificuldades da vida e possa, então, de acordo com o seu desenvolvimento, com a lei do trabalho que vale para todos os sentidos, para cima, para baixo, para os lados, para trás, para frente, para todos os lados, e segundo a lei do trabalho, eu consiga trazer a minha vida, colocar dignidade na minha vida. Eu vou buscar o meu ganho com o meu trabalho, com o meu esforço, e vou ter. Mas quando o meu caminho é obliterado, aí precisam surgir políticas daqui, tapa-buraco dali, incentivos de lá, e as pessoas vão sendo incentivadas a entrar nessa leniência, nessa coisa. Percebam que a culpa e responsabilidade têm um abismo entre essas duas emoções, digamos assim, e que são instrumentos operacionais de controle. Eu preciso ter clareza sobre isso
E não ficar pensando, ai, mas isso é teoria da conspiração. Gente, vamos sair, vamos além deste termo que foi colocado no mundo para que justificasse uma série de coisas e apagasse o valor de outras tantas. Não tem nada de teoria da conspiração. O que está aí no mundo, está no mundo, porque quando é conspiração, sim, não é teoria. Quando não é conspiração, não é conspiração. Mas a gente tem que fazer a compreensão dentro disso. Não pelos olhos dos outros, mas pelos meus olhos. Eu preciso voltar para dentro para poder analisar aqui fora. Sempre. Porque eu tomando o controle sobre a minha pessoa, eu tomando a posse das minhas ideias, dos meus pensamentos e sentimentos, coerência entre essas três coisas, entre atitude, pensamento e sentimento, eu tomando a coerência disso na minha mão, eu tenho poder. Percebam, eu tenho poder. Porque aí eu faço a compreensão do fato, eu consigo tomar atitudes de acordo com isso. Posso até errar, e é provável que vai errar, mas são erros, vamos dizer assim, totalmente positivos para encurtar o sentido da coisa e não deixar um vídeo enorme. Eu preciso fazer essa compreensão em tudo. Ah, mas isso é muito trabalhoso. Não é trabalhoso, eu não preciso carregar pedra, não preciso empurrar montanha, eu não preciso arrastar um trem. Não. Eu só preciso ficar sentada pensando sobre as minhas atitudes, ressignificando isso. O que é ressignificando? É tirando da culpa, o peso da culpa de cima e colocando na responsabilidade a compreensão. E colocando na responsabilidade, eu vou ter atitudes. De acordo. Não estou mais no mesmo caminho que as pessoas que eu cometi, digamos, agressões, certo? Eu modifico o meu padrão com persistência, obviamente, porque isso é um padrão de comportamento, precisa um tempinho para que a gente se acostume a mudar tudo, certo? E essa mudança, então, se imprima na nossa vida, precisa um tempinho. Afinal, a gente se aplica diariamente, todas as horas do dia, em destruir o nosso caminho. Então, vamos nos aplicar em construir o nosso caminho. Certo? Em vez de ficar hora a hora tomando atitudes ruins e insuflando a culpa, vou ficar hora a hora procurando, com mais luz, com mais consciência, ter responsabilidade sobre as minhas atitudes. A gente precisa fazer isso diariamente para que a gente se liberte. Ai, mas eu tenho que me libertar de quem? De nós. Eu estou presa em mim, eu não estou presa no fulano, no Beltrano. Ah, não, mas eu estou presa no fulano. Porque está presa em ti. Te solta de ti e aí vai se soltar automaticamente do fulano. Porque o que te prende no fulano? Certo? É em ti a coisa. Então, mudando o padrão, nós precisamos ter uma persistência para sustentar essa mudança. E aí, então, nós vamos ver toda a nossa vida se modificar. Paciência? Mas paciência a gente teve para destruir, paciência a gente teve para assumir culpa, para se envergonhar, para se esconder, para mentir, para poder se esconder. Então, vamos ter que ter paciência para organizar. Como a gente já comentou outro dia, o caminho de ida é o mesmo de volta. Não é assim, eu caminhei por aqui até agora, eu me culpei, eu fiz, eu aconteci, agora vou pegar um outro caminho e vou para a responsabilidade, então, agora eu vou ser responsável. Vai passar pelo mesmo caminho da culpa. Tem que ter coragem? Mas coragem é uma coisa que o ser humano tem. Olha o tamanho da coragem que a gente tem que ter para olhar no espelho e mentir para a gente mesmo. Pelo amor de Deus. É um ato extremo de coragem, mentir para si próprio. Então pega o caminho de volta, que é o caminho da culpa, e vai limpando, ressignificando as tuas atitudes, certo? As tuas culpas com atitudes, com responsabilidade, mas consciente, com luz,
com consciência. O que é isso? Não colocando os óculos com leite cor-de-rosa. Ah, eu fiz porque eu estava nervosa. Não. Se eu estava nervosa é por quê? Porque eu fui ofendida e eu não aceito ser ofendida? É porque eu não entendi o outro? É porque eu não aceito que me manipulem? É porque eu não aceito que isso, eu não aceito que aquilo? Mas eu tenho atitudes diferentes, eu tenho responsabilidade, eu tenho atitudes diferentes e não culpa para ficar combatendo e dando tiro, porrada e bomba e depois ter que estar fazendo todo um plantel de história para estar me escondendo de vergonha pela minha atitude. Vergonha é algo que a gente deveria eliminar da nossa vida e substituir isso tudo. Ainda que o sistema inocule culpa, ainda que nossos cuidadores, aqueles que nos criaram, pais, mães, irmãos, enfim, tenham colocado culpa em nós, a gente ressignifica isso. Né? Não é quando a gente é pequeno, é criança, não vem, olha, se tu fizer isso, papai do céu vai te castigar. É um sistema de controle. Que papai do céu? Quem é esse papai do céu que vai castigar? Se vai castigar, não é o papai do céu. É papai de alguma coisa, mas não é do céu. Percebe? Porque culpa é uma coisa muito humana. Ou emoção inútil e safada que a gente botou na nossa vida. Aceitamos porque não sabíamos como era ou como fazer melhor. Mas agora a gente sabe. É hora, muda, te liberta desse sistema de controle usado em todos os locais, em todas as direções e em todos os segmentos da vida da gente. Até outro dia, essências.